porque, na verdade, a natureza em si, ela tem uma manifestação de carência de nutrição afetiva. E as relações, elas começam, até por uma questão hormonal, com um movimento de expectativa e de muita entrega. E nessas entregas, a gente acaba sonhando, fantasiando, e isso é da natureza humana. E a gente tem um projeto, porque instintivamente o ser em si, ele procura o movimento de compartilhar, e para compartilhar precisa de ter convivência, precisa de ter intimidade. Então, como as pessoas foram criadas em lugares diferentes, elas acabam gerando interpretações das mesmas necessidades de forma diferente. Olá, bem-vindo ao Cantinho do Ari. Hoje quero trazer um tema que a gente já abordou num vídeo anterior. Não é um tema diretamente ligado a Romeu e Julieta, mas que tem muito a ver com as questões dos relacionamentos, né? Hoje nós estamos vivendo uma época em que os conceitos de integração afetivo, amoroso, ele passa por momentos de muitas dificuldades, e eu entendo que o ser humano que está motivando tudo isso ainda continua sendo aquele mesmo ser humano lá atrás que cultivava o sonho do Romeu e Julieta. Então, quando as pessoas se juntam, elas não se juntam pela igualdade, mas pela necessidade de se complementar às expectativas elementares da natureza humana, de buscar esse ambiente de integração interativa entre macho e fêmea, que são seres humanos que buscam o movimento da convivência, o movimento da busca de cumplicidade, e isso vem através da amorosidade. Então a amorosidade, ela dá, em última análise, a nutrição que a gente precisa para se sentir validado. Então a gente começa a ter uma certa moeda de troca, e muitas vezes, na objetividade do tempo, na pressa das coisas, a gente acaba por não ter grandes contatos com a gente mesmo, e a gente não dá tempo para amadurecer esse processo de construção do campo do afeto. Então, como a natureza faz o movimento do instinto da aproximação, e ele vem através do hormônio que produz a saciedade que sustenta essa busca, então as aproximações continuam ainda sendo aquilo que move as relações, mas a sustentação das relações, elas não são estabelecidas por esse primeiro princípio. Então elas ficam frágeis, vulneráveis, e aí uma coisa começa a competir com a outra, porque se não teve um movimento de entrega e de troca, não se cria a capacidade de ter cumplicidade. Porque a relação, ela é produzida por 3 pilares, tá? É o eu, o outro, dentro do seu próprio eu, e o terceiro pilar, que é o pilar da convergência. E ele só se estabelece, o pilar da convergência, na medida em que eu consigo não fazer o sonho do outro, nem o outro fazer o meu sonho, mas que nós consigamos fazer um sonho comum, de buscar, através da convergência, algo novo que vem em compensação de trazer esse movimento duradouro do afeto inovador. Então, a rotina, o estabelecimento das demandas, muitas vezes ficam maiores do que o prêmio que a gente recebe.
E a natureza animal, ela não vive sem um prêmio. Então, a gente começa a atribuir ao tempo, à época, ao fracasso das relações. E, na verdade, é um modelo das relações que não está bem sucedido hoje em função da falta de cumplicidade, que é gerada a partir da entrega. Então, assim, se eu imagino que eu vou repetir agora o que já aconteceu em outro relacionamento, eu vou ficar prevenindo, transferindo para esse relacionamento algo que não é legítimo, mas eu vou acabar reproduzindo isso e confirmando o resultado. Então eu vou começar a ter descredibilidade ao processo de construção do afeto. Então as relações, elas começam a se perder no tempo, e aí a ideia de ter um companheiro ou uma companheira, de ter filhos, de ter uma família, ela começa a se perder como valor sustentável da relação, no sentido de trazer prêmios. Então, ter filhos na época de hoje, a gente ouve muito falar que é muito mais difícil do que foi no passado. E, enfim, eu coloco tudo isso como máximas inverídicas, porque cada época você estabelece a sua estrutura de acordo com o prêmio que você recebe. Então, se você é uma pessoa que consegue estruturar emocionalmente a sua personalidade e consegue agregar um ambiente de convivência com um processo de entrega sem muito ego no meio de tudo isso, e aí você começa a sentir de novo que as relações passam por estágios. Ela começa lá no estágio de Romeu e Julieta e depois ela vai para o movimento da continuidade, e na continuidade produzindo em cada época uma entrega nova, diferente. E isso faz a relação ter, para cada época, uma demanda nova. E essa demanda nova, ela nos absorve. E na medida em que ela nos absorve, ela cria, através da nossa intuição, do nosso desejo de cuidar, de ser cuidado, um movimento de cumplicidade. E aí a cumplicidade vai trazer a durabilidade das relações, que acontece nos 3 pilares: o eu, o outro e o pilar da convergência. O pilar da convergência nunca anula o eu nem o outro, mas ele junta os dois numa nova busca. E essa nova busca vai trazer o prêmio, que é o que faz, dentro da teoria do reforço, de Pavlov, o animal nosso fica saciado. E aí a gente acaba tendo uma sexualidade melhor trabalhada, ela começa a buscar outros níveis de saciedade, ela começa a dar também prêmios de forma diferente, você vai ter uma outra demanda quantitativa diferente, mas qualitativa melhor, e assim nós vamos passando sucessivamente por um ambiente em que a gente vai retomando a credibilidade nas relações sustentáveis a partir de uma redefinição do nosso próprio olhar. Esse é o Cantinho do Ari, esse é o meu abraço carinhoso. Até um próximo encontro. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas que você acredita que vão gostar. E até um próximo encontro. Um grande abraço.